Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou Magrelo Bombado e esse é mais um vídeo. Hoje eu irei pregar aqui a palavra. Eu irei abrir uma coisa séria aqui com vocês. Muitas vezes a gente já ouviu pessoas falando, né? Com certeza tu já deve ter visto que para uma pessoa fazer a obra de Deus, ela tem que ser exemplo. E de fato, ela tem que ser exemplo mesmo. Bom, eu já preguei a palavra de Deus aqui várias vezes nesse canal. Mas se por acaso eu acabasse pecando, se por acaso eu acabasse me prostituindo, me envolvendo com uma prostituta, ou se por acaso eu acabasse usando droga, ou sei lá, tendo relação sexual com uma mulher casada, ou me envolvendo com macumba, feitiçaria, magia negra, será que eu poderia pregar a palavra de Deus para vocês? É claro que eu não seria exemplo de maneira nenhuma, mas será que eu ainda ia poder pregar a palavra de Deus para vocês? Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus na porta estreita. Lucas, do capítulo 13, do versículo 26, do versículo 26 e 27. E na verdade eu vou bem antes, né? 25 até o 27. 27. 27 e 28 também. O que der aqui, os versículos que mais vão se encaixar nisso aqui que eu vou falar. Prestem muita atenção. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vos do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei onde vos sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Vamos lá. Isso daqui responde a pergunta que eu fiz. Se por acaso eu estiver em pecado, eu não me arrepender, sim, eu poderia continuar pregando a palavra para vocês. Eu poderia continuar ensinando aqui a palavra de Deus para vocês. Porque a salvação ela é individual. Como diz aqui na palavra, eu até poderia continuar fazendo isso que eu estou fazendo e pregando a palavra para vocês. Vocês assistiriam o vídeo, meditariam na palavra que eu estou pregando e com base na fé de vocês seriam salvos. Nada mudaria, porque eu ainda ia continuar pregando a verdade para vocês. Só que naquele último dia eu vou prestar contas com Deus e Ele vai falar para mim: afastai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Porque mesmo que você tenha pregado e convertido várias pessoas, você continuou vivendo a vida de pecado e praticando a iniquidade. Eu até posso pregar a palavra de Deus estando em pecado. Eu até posso pregar a palavra de Deus estando em adultério. Mas naquele último dia,
Se eu não me arrepender, eu não vou ter um final tão bom assim. Esse vídeo aqui é só um lembrete de que a salvação ela é individual. A salvação ela não é por meio de obras. As obras são consequência da fé que você tem em Deus. Você aceita Jesus. Você se arrepende genuinamente. E tudo que você faz é consequência da fé que você tem em Deus. Não somos salvos pelas obras, mas Deus nos prepara para as boas obras. A salvação ela é individual. Eu tenho que cuidar da minha salvação, da mesma forma que vocês também têm que cuidar da salvação de vocês. O que eu estou falando é que a pessoa ela até pode pregar a verdade, mesmo ela tendo pecado. Porque mesmo que eu tenha pecado aqui agora, eu acabei de cometer um pecado aqui, só que vocês não sabem. O que eu estou falando aqui não deixa de ser a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Então tem muita gente que acha que vai ser salva só porque faz tudo certinho, como está na Bíblia. Não, é que eu prego. Não, é que eu oro. Não, é que eu jejuo. Quem foi que te disse que tu vai ser salvo por causa dessas coisas? Eu não estou falando que você não pode pregar. Eu não estou falando que você não deve jejuar. Faça essas coisas. Isso ajuda muito. O que eu estou falando é que isso é que você não vai ser salvo só porque você faz tais obras. O que te salva é o arrependimento genuíno do pecado. Então não fique desesperado tentando fazer um monte de coisa. Não, é que eu tenho que fazer isso. Não, é que eu tenho que fazer aquilo. Calma. Tudo no seu tempo. Se tu não tá conseguindo fazer isso, se tu não tá conseguindo fazer aquilo, meu amigo, só o fato de você orar todo dia, só o fato de você buscar Deus todo dia através da palavra, você já tá no caminho para a salvação, porque você tá buscando Jesus. Você primeiro tá buscando ter conhecimento no Pai, para antes você fazer a obra. Se tu não tá conseguindo fazer a obra, só o fato de tu estar buscando Deus, tu já tá no caminho certo. Então não fica se autocondenando, falando coisas como: eu não estou fazendo a obra, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, eu vou pro inferno. Meu amigo, a salvação ela vem da fé, ela vem do arrependimento e da busca constante por Deus. Primeiro você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Daí vem a sua fé, e da sua fé o arrependimento genuíno do pecado. Essas três coisas são os pilares fundamentais para a sua salvação. O que vem depois é consequência da decisão que tu tomou. O que o Espírito Santo quer é que tu se arrependa e construa um relacionamento com Ele. Obras, pregações, isso daí só vai vir com o tempo. Primeiro tem todo o preparo. Ah, mas se Jesus voltar antes? Só o fato de tu ter aceitado Ele e se arrependido, pode ter certeza que tu já vai ser salvo. Porque se tu aceitou Jesus por causa do medo de ir para o inferno, tu não vai conseguir amar Ele de verdade.
Imagina que eu entre na tua casa com um revólver. Eu aponto o revólver para ti e para tua família. Eu falo bem assim, meu amigo, olha só, eu te amo. Eu quero que tu me ame. Tu vai ter que fazer tudo o que eu quero. Eu te amo. Mas se tu não fazer o que eu quero, eu vou matar tu e tua família. Aí eu te pergunto, tu ia conseguir me amar? É claro que não ia. Tu ia me odiar e provavelmente ia querer me matar. Ou fugir de mim, sei lá. Tentar me livrar de mim o mais rápido possível. Da mesma forma com Deus. Tu não vai conseguir amar Deus. Tu nunca vai conseguir amar Deus se tu enxergar Ele como um tirano. Alguém que diz que te ama, mas se tu não fazer o que Ele quer, Ele vai te jogar no inferno. Não, Deus não é desse jeito. Por muito tempo, muitas pessoas têm pregado Deus errado. Deus, ele não é nenhum psicopata que vai te jogar no quinto dos infernos se tu não fazer o que ele quer. Deus não é um sádico. Deus não é alguém cruel que muita pessoa pensa e por isso tá vivendo num mundo aí. Deus, ele só quer nos proteger do pecado. Deus, ele não criou os mandamentos para nos privar dos prazeres, disso, daquilo. Deus, ele criou os mandamentos para nos proteger da morte e do sofrimento. Pensa comigo, não matarás, o mandamento não matarás. Seria muito perigoso se esse mandamento não existisse, porque a qualquer momento alguém poderia aparecer e te matar. Não cobiçarás a mulher do próximo. Imagina só o quão horrível seria se tu chegasse na tua casa e visse tua mulher na cama com outro homem. Não precisa nem ser casado, tua namorada mesmo, pronto, tua namorada. Você que tá vendo esse vídeo provavelmente é alguém que é muito jovem. Provavelmente tendo 16 ou 20 anos, não sei, tu é um cara muito novo. Tu tem uma namorada. Imagina só, tu entra na tua casa e vê tua namorada te traindo com outro homem. Deus é a pessoa mais gente boa que tem. Se tem alguém que é gente boa, alguém que se importa com a gente, alguém que só quer o nosso bem, é Deus. Pensa em alguém que é bom, Deus. Pensa em alguém que é muito bom mesmo, Deus. Ele só quer nos proteger do pecado, da consequência do pecado. Não matarás, por exemplo. A consequência de não cumprir com esse mandamento, morte. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A consequência de quebrar esse mandamento, sofrimento. Sofrimento por parte do casado. Então Deus, ele não é nenhum tirano que vai te jogar no inferno se tu não fazer tudo aquilo que ele quer. Deus, ele só quer nos proteger de toda morte e sofrimento. Tanto é que nós éramos alvos da ira de Deus. Foi preciso que Jesus viesse na terra e morresse para nos salvar. E Jesus, ele sofreu a ira de Deus. Jesus, ele sofreu o verdadeiro inferno. E não, o inferno que muita gente acredita não é o inferno com vários demônios, monstros vagando, que não sei o que, o diabo. O verdadeiro inferno é a separação completa
da presença de Deus. Quando Deus olhou para a cruz e viu Jesus crucificado, ele não viu mais o seu próprio filho. Naquele momento não era mais o Filho de Deus que estava ali. Era todo o pecado do mundo reunido. Deus olhou para baixo e não viu mais o seu filho. Ele viu todo o pecado do mundo reunido em um lugar só. Jesus sofreu bastante, fisicamente, sim, mas o maior sofrimento de Jesus foi a separação completa da presença de Deus. Foi ele orando para Deus e Deus não respondendo. Foi ele olhando para cima e dizendo: Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Com certeza foi um momento muito assustador. Diz aí, tu é o Filho de Deus. Todo o pecado do mundo se reúne no teu corpo e naquele momento tu deixa de ser o Filho de Deus e acaba se tornando todo o pecado que existe no mundo. E a ira de Deus destrói todo o pecado que está no teu corpo, te destruindo junto no processo. É claro que Jesus ressuscitou depois, mas diz aí o quão assustador, o quão perturbador foi esse momento, ainda mais para Jesus. Jesus. Se coloca no lugar de Jesus nesse momento aí e analisa o quão macabro é esse momento, o quão perturbador foi aquele momento. Então, Deus ele não é nenhum tirano. Jesus não é nenhum tirano. Ele saiu do céu, onde ele tinha tudo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver como um ser humano. Um ser humano que não tinha riquezas materiais. Viveu como um ser humano humilde, um carpinteiro. Tudo isso para nos salvar. Ele se colocou na linha de frente e recebeu o tiro no nosso lugar. Ele se colocou na linha de frente e recebeu toda a ira no nosso lugar. Isso é coisa que um tirano faça? Um tirano egoísta nunca faria isso. Deus não é egoísta. Jesus não é egoísta. Ele se importa com a gente. Então, não precisa tu servir ele com medo de ir para o inferno. Porque quando tu entender que ele te ama de verdade, tu vai deixar de ter esse pensamento. Errar é normal. Nós erramos todos os dias. A gente sempre erra em alguma coisa. Mas só o fato de tu não querer mais pecar, isso já é a prova de que o Espírito Santo já está em ti. Todo mundo que tem o Espírito Santo não consegue viver na prática do pecado. Jesus te ama, cara. Deus te ama. E Ele não quer te ver no inferno. Se tem uma coisa que Ele não quer, é te ver no inferno. Se Jesus voltar antes, não precisa se preocupar. Só o fato de tu ter aceitado Ele como o único e suficiente Salvador já é o suficiente. Esquece esse Deus tirano que muitas pessoas colocaram na tua cabeça. Se tu não fazer o que Ele quer, tu vai pro inferno. Esquece. Isso é coisa de religioso doente.
Bom, a verdade é que Jesus é misericordioso. Ele perdoa os teus pecados. Ele é perfeito para perdoar os nossos pecados, isso desde que você de fato esteja arrependido realmente. Porque você também não pode usar da graça para pecar, como desculpa para pecar. Ou você está arrependido ou você não está. Mas se tu realmente está arrependido, quer ser salvo e aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, tu já está certo. Ou tu já está no caminho certo. Eu sou o Magrelo Bombado. Esse foi mais um vídeo. Fique com Deus e um abraço do Magrelo.